Olá, muito boa noite, estimadas e caríssimas amigas, amigos de Ideal Espírita. É com imensa alegria que estamos dando início a mais um programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, da região metropolitana do Vale do Paraíba, dando assim continuidade ao nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Bem, pessoal, na semana anterior tivemos o prazer de acompanhar a palestra de nosso companheiro e expositor, o César Sátiro, de Sherbrooke, no Canadá, onde nos trouxe o item 22 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, dando sequência, analisaremos e refletiremos hoje sobre o item 23 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, eu gostaria de agradecer a feliz oportunidade, enviando minhas saudações fraternas ao nosso querido amigo e estimado companheiro Davi Ascenso, coordenador e responsável por este encontro tão gostoso aos domingos. Um grande abraço, Davi. Possamos então sermos envolvidos neste clima de paz e de amor, rogando a Jesus que recaia a vossa luz bendita e amorosa em nossos corações. Há uma frase maravilhosa escrita pelo poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare, em que ele encerra uma grande e sábia verdade quando diz: sofremos tanto pelo tão pouco que não temos, que gozamos pouco da imensidão daquilo que possuímos. Vamos repetir a frase para que gravemos bem em nossas mentes. Sofremos tanto pelo tão pouco que não temos, que gozamos pouco da imensidão daquilo que possuímos. Então, meus amigos, isso quer dizer que não aprendemos ainda a valorizar e lidar com os pequenos e despretensiosos bens que possuímos ao nosso redor, onde frequentemente mais reclamamos do que agradecemos por aquilo que temos, ignorando ou passando despercebidas inúmeras oportunidades de sermos mais felizes com aquilo que convivemos diuturnamente. Se bem analisarmos, e isso quase não o fazemos, quantas vezes deixamos de render graças, pelas infinitas bênçãos de um novo dia, o privilégio de podermos acordar, falar, de cantar, sorrir, respirar, enxergar, ouvir, pensar, caminhar e de nos alimentar, cujas ações são tão simples e corriqueiras, e não damos o devido valor. Não queremos aqui nos referir tão somente às coisas materiais. Não, não é isso. Cujas conquistas amealhamos ao longo do tempo pelo justo e digno trabalho, mas também das afeições a que nos enredamos pelos laços de mútua simpatia, de carinhosa e profunda amizade. Portanto, a frase ali, que nós mencionamos pelo eminente poeta inglês, ela faz sentido para que reflitamos sobre os verdadeiros valores que devemos incorporar ao nosso patrimônio espiritual e moral. Infelizmente, a criatura humana vive ainda demasiadamente ansiosa, apegada e enclausurada às preocupações de ordem material, de pequena monta,
diante da maior e inalienável riqueza que nós podemos conceber, que é a paz de espírito. E assim, atormentadas, né, pela ganância, do poder, do dinheiro, das posses materiais, deixam-se então levar e se perderem nos labirintos de fátuas alegrias apenas para o quê? Satisfazerem seus caprichos pessoais, de vãs e ilusórias vaidades. A propósito, há um conto singular ditado pelo espírito Valérion, psicografia de Valdo Vieira, que está no livro Bem-aventurados os Simples, que descreve bem esta situação humana do nosso dia a dia. Onde ali havia uma mulher que se encontrava muito, mas muito aflita, em prantos, tremendo, maldizendo-se. Afirmava-se ela infeliz, parecendo haver arrematado todos os sofrimentos da terra. Então, nesse estado, ela apresentou-se ao dirigente, né, da reunião espírita, que ali, no momento, ele exaltava a beleza, né, da paciência, da resignação na sua explanação. Então, aquela irmã, né, solicitada a esclarecer o motivo da dor que a supliciava, declarou que ali viera pedir o concurso dos bons espíritos por achar-se muito aflita e nervosa em razão da perda de um de seus lindos anéis de grande valor. Neste momento, o diretor da instituição passou a reconfortá-la. E à medida, né, que lhe reanimava as esperanças, a senhora, que antes se encontrava em desespero, acerenou-se, constrangida agora, de rosto rubro, percebendo que o assistente, a lhe falar com bondade, com carinho, era um homem sem braços. Portanto, aquele velho hábito, né, de vivermos nos queixando disso, daquilo, pode mesmo ser comparada, meus irmãos, à catarata dos olhos, né, que é uma doença muito comum, que acaba impedindo de vermos o quanto somos felizes pelo que possuímos ou do pouco que já temos. Recordando as sábias exortações do Mestre e querido Jesus, ele ensinava dizendo: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, a cada dia basta o seu próprio mal, dizia. Nos esclarece também Allan Kardec, neste capítulo, que o homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Nas palavras de Kardec. Ou seja, em outras palavras, a felicidade é uma condição inerente à evolução de cada um, da maneira como estamos aproveitando a nossa presente existência. Se, para nos embriagar nos tormentos e fúteis prazeres do mundo, servindo, ao poder temporal, ou para atender aos propósitos de Deus. É aquilo que está em outro capítulo do Evangelho, quando se diz servir a Deus e a Mamon. Aliás, mesmo, o codificador ele questionou os imortais em O Livro dos Espíritos se poderia o homem gozar de completa felicidade sobre a terra. Não, responderam os amigos espirituais, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, dependendo dele, porém, suavizar os seus males e ser tão feliz quanto possível a terra o permitir. Inclusive, meus amigos, Allan Kardec lhe faz uma nota, observando e ponderando o seguinte: aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal, ou seja, nesta existência, mais do que uma estação temporária. É como uma parada momentânea em péssima hospedaria, consolando-se que, facilmente, com alguns aborrecimentos passageiros,
de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Então é aquilo, nós estamos aqui de passagem. E neste tempo que nos é oportunizado, precisamos o quê? Preparar o nosso caminho com coisas boas. Como se diz, preencher ou enriquecer a nossa mala, que são os nossos patrimônios espirituais, com coisas boas. E assim, entendermos que tudo aquilo que aqui gozamos é temporário, tudo passará. Como bem, né, se vê na comparação, vamos então criando antecipadamente esses tormentos voluntários. Ao passo que, se nós mantivéssemos a devida calma, a paciência, o equilíbrio com uma boa dose de resiliência, sofreríamos menos os reveses e dissabores do dia a dia. Sabe aquela sensação de que tudo vai dar errado? Quem já não teve isso? Parece que tudo não vai dar certo. Quando a partir de uma expectativa qualquer passamos a criar aqueles pensamentos e sentimentos ruins. E quanto mais demora para resolvermos aquela questão ou certa pendência, mais ficamos aflitos e ansiosos. É quando, muitas das vezes, somos repreendidos com aquele famoso provérbio. Ah, para de fazer tempestade em copo d'água, meu amigo. Não é? Começamos a fazer coisas na cabeça que não tem relação nenhuma com a realidade. E aí, depois de notarmos que as coisas não ocorreram como imaginávamos, ou não aconteceram como nós ali fizemos no nosso anteprojeto, mentalmente, que o bicho não era de 7 cabeças ou tão feio quanto se pintava, somente depois, com os pés mais firmes no chão, é que passamos a refletir e lamentar. Toda aquela gama ou carga desnecessária de emoções desajustadas e de pensamentos desequilibrantes. Então, meus amigos, portanto, quem sofre por antecipação acaba, na verdade, sofrendo 2 vezes. Sim, 2 vezes vivendo as fantasias e situações irreais que não se concretizam do hoje, para sofrer amanhã as consequências desconfortáveis do físico e da mente, decorrentes da intemperança desmedida. Então vamos pensar bem, antes de imaginarmos que isso vai acontecer desse modo, daquele, mas é do gênero humano. Isso ainda temos que exercitar muito para que não sejamos pegos de surpresa. No entanto, o homem, vejamos, ao invés de procurar a paz de consciência e tranquilidade do coração, que é a única felicidade real neste mundo, ele se mostra cada vez mais envolvido e perturbado, criando para si tormentos que poderia evitar. Então, sentimentos como ciúmes, inveja, são também, pessoal, fatores para propiciar e desencadear as chamadas frustrações, sensação de impotência, irritação, intranquilidade. Isto porque formamos parte de uma sociedade que tende a condenar o talento e o sucesso alheio. A inveja, mãe dos ciúmes, ela paralisa o progresso por causa do medo que geramos. Pelo fato de não nos adequarmos à opinião da maioria, onde um dos maiores temores do ser humano é se diferenciar do resto e não ser aceito. Pois, como nos afirma Allan Kardec, para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Causam-lhe insônia o que os outros possuem. Já pensou isso?
Ainda que as pessoas não sejam totalmente invejosas, mas vez ou outra, pela nossa própria condição inferior, temos aqueles lapsos, aqueles flashes de inveja. Já é um exemplo bem pequeno para imaginarmos a proporção daqueles que a possuem diariamente. Então essas pessoas são tomadas de vertigem vendo o êxito de seus rivais. Incomodados, com o sucesso e as conquistas, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, de escola, como nós podemos aí ver aí pelo exemplo da imagem, de um irmão ou irmã que está sempre prosperando mais do que ele. Então, passam a desejar ardorosamente aquilo que faz a sua alegria, o seu progresso, o seu bem-estar, experimentando assim uma espécie de delírio, de estado febril, a corroer suas entranhas e as mais sensíveis fibras da alma. Quando num curto, médio ou longo prazo elas começam a sentir os reflexos desses nocivos sentimentos, em forma de doenças no corpo e na mente. E assim que responde o nosso corpo. Pelas nossas emoções, como já dissemos, desajustadas, desequilibradas. Por isso Jesus disse, orai e vigiai. Não foi à toa que o Mestre nos orientou dentro da sua bendita e amorosa recomendação, não é? Então essas pessoas, meus amigos, se esquecem, ou ignoram que são dotadas de potencial, que elas têm habilidades e talentos a explorar, bastando somente a boa vontade, a sua perseverança para irem atrás de seus sonhos e de conquistas. E assim não invejariam, nem mais sentiriam ciúmes das pessoas e coisas alheias. Dizendo o contrário, se ele tem, essa seria a postura correta de nós. Nós deveríamos falar. Se ele tem o que não tenho, é porque ele lutou e merece agora desfrutar dos benefícios dos vossos esforços. E aí ficaríamos em paz. Mas não, nós ficamos ali, reticentes naquilo, invejando o que os outros possuem. Então, se assim agíssemos, ficaríamos mais em paz conosco, certamente. Sem nos consumir tanto pelos tormentos voluntários da inveja e dos ciúmes, que calcinam a alma. A esses, no entanto, que se deixam arrastar pelos tormentos avassaladores da inveja e dos ciúmes, não, pessoal, não se aplicam essas palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Visto que suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Fenelon, um dos espíritos que participou da equipe do O Espírito da Verdade, e mesmo o que auxiliou Allan Kardec na codificação do Espiritismo, ele encerra a sua instrução dizendo assim, vamos acompanhar aí. Vejamos então o que ali ele nos descreve. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. Paulo, o apóstolo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, ele diz que, durante a sua vida, ele havia aprendido a enfrentar e adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Embora, como Paulo afirmava, não estivesse ele necessitado das coisas materiais, sabia, por experiência, o
que era passar necessidade e ter fartura. Então, na sua grande sabedoria, dizia também, ter aprendido o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Assim dizia Paulo. E numa demonstração de intrépida resolução e de robusta fé, ele exprimia: tudo posso naquele que me fortalece. Então, o apóstolo dos gentios, ele não se desesperava, nem perdia sua fé em Cristo, aguardava tudo resignadamente e pacientemente. E pelo fato mesmo da criatura humana viver numa constante busca e acirrada concorrência, com o objetivo de amealhar valores e bens que lhe garantam a sua conservação e bem-estar, de contrapartida estão o quê? Perdendo em saúde e mais tempo para se relacionarem com seus familiares. Bem, pessoal, a gente também não queremos, vamos deixar bem claro, dizer com isso, que o homem ele deva abrir mão do que conquistou pelo trabalho honesto. O problema é a sua desmedida, incontrolável, insofreável forma de querer possuir as coisas, somente isso. Sem efetuar um planejamento disciplinado e adequado às suas necessidades mais prementes. E nesta sede de querer mais, como um poço sem fundo, essas pessoas acabam absorvidas pelas preocupações de que nunca terão o suficiente para viver. Assim elas imaginam, vivendo um tormento inconstante. É constante, né? Um tormento constante. Eles querem o supérfluo e não o necessário. Até porque Allan Kardec, ele nos ensina em O Livro dos Espíritos, na questão 711, que o direito aos bens da terra é consequente da necessidade de viver. O que Deus ele não colocaria jamais um dever ao homem sem dar a ele um meio para cumpri-lo. O que a natureza fez, meus amigos, foi apenas traçar o limite do necessário. Mas pelos excessos de toda ordem e gênero, chegamos à saciedade, onde acabamos nos punindo e nos prejudicando. Somos artifícios da nossa própria incúria, da nossa própria infelicidade. Aí as pessoas dizem, mas Deus está me punindo. Não. Deus é amor e bondade, Ele deixa tudo agir naturalmente. Somos nós que metemos os pés pelas mãos, desrespeitando as suas sábias e amorosas leis. Então, sobre isso, certa vez, perguntaram ao monge budista, Dalai Lama, o que mais o surpreendia na humanidade. Então, ele respondeu: o que mais surpreende é o homem, pois perde a saúde para juntar dinheiro. Depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver nem o presente, nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Uma grande expressão, um maravilhoso pensamento, do Dalai Lama. Agora, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, em alguns casos, aqueles que se atormentam a ponto de não se contentarem pelo que já possuem, muitas das vezes estão atrelados ao desejo compulsivo de comprar mais do que o necessário. A isto, a ciência chama de oniomania, que é um transtorno mental que atinge 3% da população. Então, desta forma, para essas pessoas que vivem transtornadas, angustiadas, em preencher seu tempo com coisas, o fato, pessoal,
Não é o objeto comprado que as tornam satisfeitas e felizes, mas simplesmente pelo ato de comprar. É muito triste isso. Os tormentos voluntários não se reservam tão somente aos prodigalizadores do dinheiro e do excessivo consumo de bens, mas a aqueles que não gostam de gastar. É um outro lado da questão da moeda, como se diz, né? De repartir suas posses e riquezas com os outros, preferindo guardar o seu rico dinheiro e pertences no mais secreto lugar. Então, né, egoístas e temerosos de que o mínimo lhe faltem, ou seja tirado, imaginam que as suas vidas estarão arruinadas para sempre. São os ávaros, cujo desespero e angústia os domina pela ideia de tudo perderem. Até mesmo, há uma fábula popular atribuída a Êsopo, escritor da Grécia Antiga, onde ele conta assim que um homem muito avarento, ele tinha enterrado o seu pote de ouro num lugar secreto do seu jardim, né? E ali todos os dias, antes de ele ir dormir, ele ia até aquele local, desenterrava o pote e contava cada moeda de ouro para ver se nada estava faltando. Ele repetia todos os dias o ato. Bem, porém, de tanto ele repetir aquele trecho até o jardim para enterrar e desenterrar aquele pote de ouro, um ladrão, ele passou a espreitar, observar, por um longo tempo, aquele ávaro. E assim ele ficou curioso em saber o que o avarento ali estava escondendo, Quando um certo dia, na calada da noite, secretamente, o ladrão chegou ali, desenterrou todo aquele tesouro e levou consigo. Aí, quando o avarento se deu por conta, descobriu a sua grande perda, o que aconteceu? Uma enorme aflição, tormento, um desespero dominou. Passando a chorar e gemer, inconsolável. Bem, e alguém que naquele momento por ali passava, escutando as suas súplicas, as suas reclamações e queixas, ele quis saber o que estava acontecendo. E o avarento, chorando, inconsolável, dizia: meu ouro, todo meu ouro alguém o furtou de mim, alguém o levou. Seu ouro? Aí perguntou aquele homem: ele estava neste buraco? Mas por que você colocou este ouro aí, meu amigo? Por que você não o guardou num lugar mais seguro, como dentro de sua casa, onde poderia mais facilmente pegá-lo quando precisasse comprar alguma coisa? Aí que entra, o caso do avaro, como eles se comportam. Ele falou assim: comprar? Por acaso você está maluco? Isto nunca, jamais. Ele retrucou furioso, o avarento, para aquele homem. Você não sabe o que diz, jamais usaria todo aquele ouro para alguma coisa. Então, nesse instante, aquele homem pegou uma grande pedra e, jogando dentro daquele buraco vazio, da onde tinham tirado o pote de ouro, disse assim para o avaro: bom, nesse caso, meu amigo, enterre a pedra também, pois ela terá o mesmo valor do tesouro que você perdeu. Moral da história: uma coisa ou posse somente terá valor quando dela fizermos uso. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. E onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Este ensinamento bíblico por Jesus, que está em Mateus capítulo 6, do versículo 19 e 21, ele alerta, meus amigos, sobre a maneira
como estamos direcionando nossos ideais, os nossos pensamentos e desejos. Onde temos descurado, sobretudo, das realidades superiores e morredoras do Cristo amado, colocando-os, na sua maior parte, em plano secundário, a busca pelo nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, negligenciando, muitas vezes deserdando das responsabilidades que permitem nortear o espírito imortal. Então, queremos ser o que não somos. Essa é a nossa realidade. Ter o que não nos pertence, pois do que desfrutamos neste mundo, meus amigos, nem mesmo, pessoal, nem mesmo o corpo é nossa propriedade. Terá que ser devolvido ao laboratório da terra. Somos apenas depositários e não proprietários. Então, para que tanta ansiedade com o amanhã, não é mesmo? Por que criarmos tormentos voluntários, como se aquilo que conquistamos materialmente fosse parte intrínseca da alma? De que valeria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, nos asseverou o evangelista Marcos, capítulo 8, versículo 36. Devemos, assim, compreender que as traças e a ferrugem ali da narrativa bíblica significa morte. Personagem que vem ceifar nossos corpos físicos conforme a vontade de Deus. E os ladrões representam o tempo que, se não bem aproveitarmos a presente reencarnação, teremos certamente que recomeçar noutra vida, em aulas mais difíceis no corpo. Enfim, meus amigos, 90% dos males e das aflições que abatem o ser humano atualmente, trazendo dores e sofrimentos, verdadeiros tormentos voluntários, elas derivam de comportamentos e atitudes do presente, fruto da imprudência, da imprevidência, da imperícia, da ganância, do orgulho, da vaidade, da ambição e dos excessos de toda a natureza. Outros tantos colocam a culpa em Deus. São os que vivem o terra a terra, revoltados e desesperançados, por descrerem num futuro melhor e mais promissor, estão divorciados das nobres e amorosas leis de Jesus, vacilantes na fé divina e humana, quando deveriam aplicar as sublimes palavras do divino amigo aos vossos corações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu também venci o mundo. Ou quando o nosso incomparável pastor de almas assim nos asseverou: não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. O espírito de Joana de Ângeles deduz das exortações do Mestre que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Porque sem esse ingrediente, meus amigos, sem esse quesito, jamais encontraremos este caminho. Os próprios discípulos de Jesus, a exemplo de Simão Pedro, de Judas Iscariotes, que reencarnou depois como Joana d'Arc, eles passaram também por tormentos, momentos de dúvidas e incertezas, angústias, pelos despropósitos praticados contra o Cristo. Não é de hoje que os tormentos voluntários acicadam a nossa alma. E assim nós vamos sofrendo
as próprias desditas da nossa própria forma de nos conduzirmos. Outro também episódio marcante, dentro do contexto que estamos abordando, bem-aventurados os aflitos, é a ocorrência, né, que se desenrola em Betânia, que é uma pitoresca aldeia da Judéia, até mesmo uma das mais belas e significativas passagens evangélicas, por ocasião da visita do Mestre à casa de Marta e Maria, onde ali eram duas jovens irmãs, que espiritualmente elas estavam distanciadas entre si, onde então acolhem, né? Ali acolheram o bom e compassivo Mestre. Então Maria, aos pés de Jesus, ela ouvia embevecida, feliz, alegre os ensinamentos do Divino Amigo, conservando-se atenta e calma sob as harmoniosas instruções de infinito amor. Enquanto Marta, ela permanecia ansiosa, agitada, indo e vindo, né, com aquelas arrumações, as coisas da casa, a fim de receber o ilustre hóspede celeste. E, embora tendo respeitado carinhosamente a imaturidade espiritual de Marta, o Mestre então limitou-se apenas em realçar a sua inquietação, sem contudo censurar ou fazer qualquer tipo de recriminação, dizendo simplesmente: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Maria, então, que teria ficado, né, com a melhor parte, acolhendo as imorredoras verdades dos céus ao seu fervoroso e sensível coração, nas palavras de Jesus, ela não ignorava a arrumação do aposento, como também o banquete que poderia ser adiado, né, sem prejuízo para os interesses eternos. Então, está numa obra esse texto, né, num livro, Estudando o Evangelho. E assim, então, representadas milhares de criaturas no mundo que vivem aflitas, angustiadas e atormentadas, como Marta, né, outras, né, identificadas na brandura e paciência de Maria. Então, ele é esse ponto de referência que o Evangelho nos traz desse episódio que ocorreu ao tempo do Mestre. E hoje se transfere para os nossos dias da mesma maneira. Umas pessoas são Marta, outras são Maria. Então, meus amigos, vale aqui repetirmos o que Jesus ensinou no seu Evangelho. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Podemos assim encerrar o nosso encontro com uma frase magnífica pelo Espírito João Batista Henri Lacordaire. Como nós podemos ver por aqui, ele que foi um religioso, né, dominicano, e que contribuiu com Allan Kardec, né, por meio de suas instruções na obra do Evangelho segundo o Espiritismo. A frase que ele diz é maravilhosa. Nas entrelinhas, né, ele fala assim que é incalculável o que podemos fazer com o tempo, quando temos a paciência de aguardá-lo e não o apressar. Obrigado a todos que puderam nos acompanhar, desejando uma abençoada semana repleta de paz, saúde e harmonia. Guardemos em nossos corações a certeza que, pior que sejam, pessoal, as dificuldades, dissabores que possamos enfrentar, os medos, as angústias, tormentos, tudo isto, uma hora passará. Como mesmo o prenúncio, né, de uma nova alvorada, que dissipam as trevas da noite aos primeiros raios do sol da manhã, e do plenilúnio
da majestosa lua a acalmar nossos ânimos, renovando, assim, nossas almas de coragem e esperança. Paz a todos. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente.